Olá, sejam bem-vindos à nona aula sobre a API do Navisworks, e nessa aula nós vamos aprender a modificar a cor, a transparência dos elementos e vamos também aprender a criar viewpoints. Para essa aula eu desenvolvi este painel, onde eu tenho aqui 3 labels. A primeira label vai isolar os elementos que estão selecionados na tela. A segunda label vai salvar a viewpoint, salvando os elementos que estão invisíveis na cena. A terceira label vai isolar a seleção corrente na cena e vai salvar uma viewpoint. Quando a viewpoint for salva, eu vou estar modificando a cor dos elementos que estão selecionados. Vou modificar a cor e também a transparência desses elementos. Então eu vou selecionar aqui alguns itens na cena. Vou clicar aqui para isolar a seleção. Então isolei os itens que estavam selecionados, que eram todos os itens do level 3. E além de isolar os itens na cena, eu modifiquei também a posição com que a câmera está olhando para esses itens. O segundo botão, se eu clicar em Save Viewpoint, vou estar aqui criando uma viewpoint aqui com o nome do item que foi isolado, e também eu modifiquei a cor desse elemento. Pintei eles de vermelho e defini a transparência deles em 50%. Então tá aqui 50%. Aqui no Visual Studio eu tenho o control que eu desenvolvi para conter aqui as 3 labels. E quando eu clicar nessa primeira label, eu vou estar executando o seguinte método. Um método que vai chamar outro método. No método IsolateSelection, eu tenho aqui a princípio uma variável chamada ACD, que aponta para o documento ativo do Navisworks. E como eu quero isolar a seleção corrente, então eu vou primeiro salvar aqui em uma variável os itens que estão selecionados. No entanto, eu vou estar buscando apenas o primeiro item selecionado. Em seguida, eu quero todos os itens do documento ativo. Agora eu vou tornar visível todos os elementos do Navisworks. Agora eu vou inverter a seleção corrente. Antes disso, para esta aula de número 9, eu estou utilizando mais 2 referências, que são essas duas. E também adicionei aqui estes 2 namespaces, para então ter acesso aos métodos que nós vamos utilizar a partir de agora. Esse método vai estar invertendo a seleção corrente. Agora, como eu inverti a seleção corrente, eu vou estar então escondendo os itens que estão selecionados neste momento. Agora eu vou modificar a orientação da câmera. Agora eu vou salvar a seleção corrente
e vou também salvar o nome do item que está selecionado nesse momento para utilizar posteriormente. Vamos então testar o nosso código. Vou selecionar este item, então clicar aqui. Então o level 3 foi isolado na cena e também a orientação da câmera foi redefinida. Agora vamos trabalhar no método para salvar uma viewpoint contemplando esta visualização. No segundo momento nós vamos estar clicando nesta label e então executando o seguinte método. Este método vai chamar este método. No método que salva as viewpoints, a princípio eu tenho aqui um try e uma variável chamada acd apontando para o documento ativo do Navisworks. A primeira coisa que eu devo fazer é modificar então os itens que eu quero para a cor desejada. Em seguida, vou estar modificando aqui a transparência dos itens selecionados. Tanto para a cor quanto para a transparência, os valores devem variar de 0 a 1, onde para a cor o número 1 corresponderia ao valor 255, caso eu estivesse utilizando aqui uma escala RGB normal. E para a transparência, o valor 0,5 corresponde à transparência de 50%. Agora nós vamos começar a utilizar uma camada mais baixa da API. Esta variável aponta para o documento ativo do Navisworks, porém numa camada mais baixa da API. Agora eu vou criar uma variável que vai conter a viewpoint corrente. Para criar uma viewpoint nova neste nível da API, nós vamos utilizar aqui alguns métodos que vão nos retornar objetos do tipo Dynamic. Na variável view eu já tenho um objeto de um tipo conhecido. Então nesse momento aqui eu vou definir alguns atributos dessa viewpoint. Eu vou estar salvando aqui nessa viewpoint os elementos que estão visíveis e invisíveis. E vou definir também que eu vou salvar os itens que têm a aparência modificada. Vou definir nesse momento o nome dessa viewpoint. Vou definir também mais um objeto do tipo Dynamic da viewpoint corrente. E vou então salvar essa viewpoint.
Agora então, vamos testar o nosso código. Vou salvar uma viewpoint inicial contendo o modelo nativo. Em seguida vou estar selecionando aqui o level 1. Vou isolar e agora salvar a viewpoint. Criei aqui uma viewpoint com o nome level 1. Vou fazer isso agora para o level 4. E também para o level 3. Então tem aqui uma viewpoint inicial que não contém alteração de cor nem de elementos escondidos ou não. Level 1 que tem aqui somente os objetos do level 1 na cor vermelha e na transparência que nós definimos. Temos aqui level 4 e level 3. Agora vou adicionar essas duas funções a uma única label, que vai ser esta label aqui. Quando eu clicar nela, então eu vou fazer as duas operações. Aqui no Visual Studio tem o método para quando eu clicar na nossa terceira e última label, nós chamamos então aqui as duas funções que nós desenvolvemos. Vou salvar uma viewpoint inicial. Vou selecionar aqui o level 3. Então, clicar aqui na última label que vai isolar o item selecionado na cena e salvar uma viewpoint. Vou fazer isso aqui para o level 1, level 2 e 4. Então tem aqui essa viewpoint inicial e uma para cada um dos levels onde eu cliquei. Então, nossa nona aula chega ao fim. Obrigado pela atenção.